Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do grupo Seagull. Hoje falaremos da playlist Dicas de TI e vamos falar sobre problemas de som no computador ou no laptop para o Windows. Quem é que nunca enfrentou nenhum problema de som, na verdade? Então, se você está enfrentando, te garanto que esse vídeo vai te ajudar, porque vamos falar de muitas opções e também darei dicas, inclusive, por exemplo, da diferença entre iniciar e desligar o computador. Vocês sabem qual é a diferença? Não? Então fique com a gente que essa resposta e algumas outras podem ser resolvidas. E é isso aí, Grupo Seagull. Olá, queridos e queridas. Então, hoje nós veremos. Não tive problema, pelo menos comigo tem acontecido com uma certa frequência. Vamos falar dos motivos mais pra frente, mas aqui a ideia, né, sendo bem direta, é como resolver os problemas de áudio no Windows, né? Então, não sei como acontece com vocês, vou falar alguns exemplos de como acontece comigo. Às vezes ele fica o sinalzinho ali, né, do som com um X vermelho e você clica nele, não acontece nada, tal. Ou ele tá ali, se aumenta o volume e tenta abrir alguma música, né, para ouvir, não sai som, né? Então, é assim, existem problemas, aliás, desculpa, existem soluções que são rápidas e outras que vão demorar mais tempo. Não é que vão demorar mais tempo, é que assim, você vai tentar uma coisa, não vai dar certo, vai tentar outra, não vai dar certo. Então eu tentei reunir aqui, porque hoje foi a primeira vez que eu tentei todas as opções, né? Então eu até comento no final que se você seguindo as etapas desse vídeo não conseguir resolver o problema, ou alguma etapa foi pulada, né, não foi seguida, ou pode ser um problema físico. Então tem até que analisar, ver qual que é a mensagem, etc. E, né, se vocês se sentirem à vontade, é, podem comentar, né, que eu tento trazer para essa próxima aula. Então hoje é o vídeo 4, né, do grupo, né, de playlist de dicas de TI. Mudei novamente o logo, agora é definitivo. Tem essa versão em amarelo e tem a versão em azul, o fundo, né? E é isso, o amarelo é o oficial. Então, vamos lá. Então, vamos lá, né? Os tópicos da aula, né? Todas as opções disponíveis no Windows, no próprio Windows, né? Então, você não precisa baixar nenhum programa, sabe? Não pesquise na internet antes. Tente, eu digo assim, baixar alguma coisa, resolver problemas, aí pede para baixar software. A maioria desses casos vem com vírus, tá, gente? Então, assim, essas são as opções que estão, é do próprio Windows. A gente não vai precisar baixar nada, tá? E vamos explicar, né, o porquê que acontece. Lógico, eu não vou saber dizer 100% todas as possibilidades, mas algumas eu sei, né? E vamos utilizar essas opções, né? A solução de problemas, vamos aplicar as correções, né? Porque o Windows sempre, nem sempre, às vezes ele fala que ele não encontrou, mas quando ele encontra, ele pergunta se você quer aplicar. Daí acontece às vezes, mesmo assim, de não resolver, então a gente vai ver como que verifica e atualiza o driver de áudio, que pode ser o problema, e reinicia. E aqui é bem interessante porque existe uma diferença entre reiniciar e desligar, tá, gente? A gente vai falar disso mais pra frente. Então vamos lá, vou tentar ser bem objetiva, né? Então, essa primeira opção, né, detectando problemas, ela é do Windows, vou dar um ESC aqui, não vai aparecer, mas é o símbolozinho do som, né? Aqui, ó, solucionar problemas de som. É o mesmo que tá aqui, ó. Aí ele vai começar, né? Bom, aí ele vai passar essa tela e vai vir aqui, ó. Desativar efeitos. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Aí, ó, desativar efeitos de som e aperfeiçoamento. Aí você vai e clica em sim. Aí ele vai lá, resolvendo problemas. Ele tá tentando então resolver esse problema que ele mesmo encontrou, né? E aí ele trouxe essa tela. Vocês vão ver que é diferente de uma outra tela lá no final, né? Propriedades de speakers. Speakers é de alto-falante, né?
Então, ou seja, é o som, a placa de som. E aí apenas eu vi aqui o uso do dispositivo, deixei assim, dei ok. Aí ele deu não corrigido, porque, olha a mensagem, essa aqui também é legal de analisar, né? Porque ele já dá uma ideia para você, ó, os serviços de áudio não estão respondendo. Então, o Windows, ele tem, não sei se todo mundo conhece, mas é a telinha de serviços, que são o quê? Por exemplo, o serviço de firewall que fica rodando. Então, assim, são muitos, tá? Não desativem nada se você, ou ative alguma coisa, se vocês não souberem o que é, tá? Que pode dar uns break como esse daí, que eu acho que foi um dos problemas, não sei. Tá vendo? O Bluetooth de user. Se você talvez não tivesse ativado, talvez não vai funcionar o Bluetooth, eu não sei, né? Ó, a Brother é uma impressora, tá vendo? É automático. Então ele fala se a inicialização é automática ou manual. O manual ele só inicia se você vier, né, manualmente aqui iniciar. Então eu recentemente, na verdade eu estou ainda com um computador um pouco lento, eu desativei um monte de serviço meio sem saber o que que era, tenho certeza, lógico, sim. O que eu tinha certeza eu não mexi, né? Mas assim, pode ser isso. Não sei, tá? Mas assim, tô falando num caso de vocês também terem mexido e terem consciência e conhecimento dessa tela. Senão nem entra aqui, gente, pelo amor de Deus. Senão vocês vão travar tudo aí no computador de vocês. Aí quando ele falou que era os serviços, eu achei que era isso, né? Porque eu mexi no serviço recentemente. Mas né, não achei. Eu mexi e tal. E o que eu fiz? Eu desliguei o computador. Olha lá, ó, revisei alguns serviços, né, que eu falei, e decidi desligar o laptop e ligar novamente, e o erro persistiu. Então, eu mexi lá nos serviços, e normalmente quando se mexe nos serviços, e aí eu testei primeiro, lógico, não deu certo. Aí eu pensei, bom, vou desligar e ligar. Depois a gente fala da diferença dos dois, tá? Desligar e reiniciar. Não sei se vocês já viram, bom, quem trabalha em empresa que tem lá o suporte de TI, às vezes eles falam reinicie, não desliga, ou vice-versa, né? Desliga, não reinicia. E aí vocês vão entender por quê. Então aqui eu desliguei, tá? E aí persistiu. Aí o que que eu fiz? Eu fui lá na. Ligou, né, o laptop. Aí eu fui aqui nas configurações, ó. Configurações, som, né? É que aqui é a telinha já do Windows 10, que é um pouco muda a interface. Acredito que no 8 já é assim, não tenho certeza. Mas do 10 para frente deve ser semelhante, né? Do 8 para frente, eu acho. Eu vim aqui, ó, no microfone, ao invés de vir no som, porque não tava aparecendo a opção, tá vendo? Eu vim aqui, ó, soluções de problemas. Aí, tá vendo? Como eu fui no microfone, ele já aparece aqui, ó, gravando áudio, né? E aí ele aparece aqui. Qual destes dispositivos você deseja solucionar? Tem o microfone e o Stereo Mix, que é o meu driver de som. Por mais que eu tenha clicado no som, desculpa, lá do gravador, ai caramba, do microfone, né? Testar o microfone, eu selecionei a opção, deixa eu aumentar, desculpa. Eu selecionei essa opção do Stereo Mix, que é o meu áudio de som, né? Aí vim aplicar. Aí veja que aqui, ó, ele já conseguiu corrigir dois, ó. O dispositivo de áudio está habilitado, desabilitado, né? Então ele foi lá e habilitou. O dispositivo de áudio não está definido como padrão. Aí ele foi lá e habilitou. E aí ele fala de novo, ó, serviços de áudios não estão respondendo, né? E aí ele não conseguiu resolver. Provavelmente assim, se for um problema de serviço, ele teria que conseguir iniciar, né? Mas vamos lá. Aí, o que eu fiz? Novamente, vim aqui em solução de problemas do som agora, volume principal.
E aí ele foi lá e aquela mesma janelinha lá do início, não sei se é igual ou se é parecido. Aí ele só que ele deu assim, ó, desativar efeitos de som e aperfeiçoamento. Eu acho que o outro era ativar. E aqui eu coloquei sim, abrir aperfeiçoamento de áudio. E aí ele já me apareceu nessa outra tela. Lembra que eu falei que era diferente? Ó. Então, se não tiver clicado, basta clicar aqui e dar OK. E aí ele vai lá novamente, né? Aqueles programas adicionais. E aí ele continua falando, os serviços de áudios não estão respondendo, não corrigido. Aí, aqui é o driver. Aí, para ir para parte de driver, você clica com o botão direito aqui do Windows, botão direito, né, que é o direito, tô brincando. Que é o contrário do que a gente normalmente clica. É, gerenciamento de dispositivos. Né? Então, teve coisa que essas telas eu tirei porque estava enquanto eu resolvia o problema. E não tinha como eu gravar resolvendo o problema, porque não ia sair som. Então eu tirei os prints, né, que iam aparecendo e fui salvando. E aí o que dá para fazer, para mostrar para vocês, né, porque eu acho interessante, mas fica mais lúdico, né? Eu falei, não vou tirar print, que senão fica muita coisa. Então, você vem aqui, né, procura aqui, ó, controladores de som. Aí o meu que eu falei pra você, ó, Real High Definition. Eu vim aqui, botão direito, atualizar driver. Eu não vou clicar porque eu tô com medo de, né, ele parar o áudio enquanto eu gravo, dar algum problema. Eu só vim aqui atualizar driver. Aí ele vai perguntar, às vezes, de atualizar, se acho que a primeira opção deseja que o Windows procure. Peraí. Aqui, ó. Pesquisar. Ai, meu Deus, tô dando uma enrolada na língua. Pesquisar drivers automaticamente. Então, ele vai, ó. Dentro do seu computador, ele procura. Porque, assim, eu não sei, antigamente, eu sou bem antiga, época de TI, o Windows, ele não queria nem saber de driver, vamos supor, falar dessa forma. Então, você que tinha que ir atrás, entendeu? E hoje em dia, essa geração não deve nem saber direito o que é driver, porque hoje o Windows, ele mesmo, quando você instala, ele já reconhece os drivers. E os drivers, o que que é? Então, vamos dar um resumo bem rápido e bem simples. Seria o quê? Nós temos a placa de som, certo? Ela imagina que é uma plaquinha lá que tem os circuitos e papapá. E aí você vai lá e pluga ela no seu computador. Já de início, a placa ela tem que ser compatível, né? Com a placa-mãe, né? Geralmente. E claro, com o sistema operacional, mas normalmente já mas é sempre bom verificar. Mas o que manda é a placa-mãe, né? Então, a placa-mãe é o que é, como o próprio nome diz, é a mãe, né? Ela recebe tudo. Driver, memória, HD, tal, tal, tal. E tudo tem que ser compatível com ela, ou seja, ela tem que, porque é ela que vai gerenciar tudo, certo? Ela vai mostrar eu tô falando uma linguagem bem português, assim, sabe? Não tô falando em linguagem técnica. Então, é como se o Windows pedisse para ela, mãe, aí, onde tá a placa de driver? Aí ela fala, tá aqui. Ou faz ela funcionar aí. Aí ela vai lá e puf, liga. Seria mais ou menos assim, entende? Então, se você coloca uma placa, né, de qualquer uma, que não seja compatível, por exemplo, você fala, placa mãe, onde que tá o driver aí? Não é compatível, ela não enxerga. Aí ela vai falar, não achei o Windows, sinto muito. Vocês sabem que não é assim, né, gente? Eu tô colocando uma historinha aí pra ficar mais fácil de entender. Então, aqui voltando o que que é o driver? Então, o driver, você tem o físico, certo? E tem o Windows, que é o software, que é o físico e o não físico, o sistema, né? Gente, desculpa, eu sou meio fazer palhaçada às vezes. Eu gosto, eu acho que o vídeo fica até mais divertido. Mas vamos lá, então o Windows é um sistema, certo? Igual eu falei, ele tem que interpretar e achar a placa de som e fazer ela funcionar. Então, o driver
Antigamente, como eu disse, o Windows não queria nem saber, né? Digamos assim. E você que tinha que ir atrás, né, do fabricante e instalar o drive, buscar e tal, era muito difícil, porque assim, além de você ter que baixar os drivers, né, tinha que ser, igual eu falei, compatível. E aí, cada versão do notebook ia mais a versão do Windows. Então, você tinha que olhar a versão do seu computador para a versão do Windows que você tinha. Meu, era muito chato, assim, eu tinha que ficar salvando, daí às vezes você não achava. Hoje em dia o Windows faz até atualização automaticamente, eu acredito. Você vê aqui, ó, pesquisar era automaticamente. Então, assim, ele mesmo procura dentro do computador. Porque agora o Windows, ele vem com essa capacidade. Eu não sei se é alguma tarefa que busca na internet ou se é algo que ele já tem interno. Eu acredito, pode ser um dos dois, não tenho certeza, tá? Aqui, essa parte de hardware, assim, não é o meu forte. Meu forte mesmo não é software, mas eu tô tentando explicar mais ou menos para vocês como que funciona. Então, quando você instalou o Windows e já vem os drivers, é porque o Windows ele conseguiu detectar e já instalou. Não precisa mais. Mas eles estão lá, né? Não é porque a gente não precisa mais instalar, igual era antigamente, que eles não são. Tanto que, assim, já aconteceu de uma placa USB não ser reconhecida. E aí eu tenho que ir lá e procurar o driver, porque ainda às vezes acontece, né? Ou atualizar na mão e etc. Aí você, bom, voltando aqui. Vem pesquisar drives automaticamente, aí vai ficar procurando. E aí ele fala que já está instalado, né? Deixa eu ver como ele colocou. Aqui, ó, ele atualizou, tá vendo? Então o problema era realmente o driver. E você vê que ele fala, ó, o Windows atualizou. Então, quer dizer, não fui eu, foi ele. E aqui pra mim, ó, agora que já estava atualizado, tá vendo? Os melhores já estão instalados. E aí eu venho, né, no fechar, pá, e já era. Daí aqui, ó. Então é isso, aqui ele vai atualizar. Seria a última tentativa, né? Eu não gosto de começar por ela, porque às vezes é um problema mais simples. E você já vem aqui, enfim. Aí depois que fez aqui, aí o que eu fiz, ó? Eu reiniciei o computador, né? O laptop dessa vez. Então eu vou falar só um pouquinho rapidinho sobre né, a diferença entre ligar, ou reiniciar e desligar. Então, vamos lá. Quando você desliga, ele, puf, não, deixa eu explicar de uma forma melhor. Quando você faz tem várias coisas que vão mudando por trás ali do Windows, certo? Inclusive essa questão de drivers, questões de atualizações, um monte de coisa, né? Eu até tive uma aula que eu mostrei como melhorar a performance do Windows, tá relacionado com isso. Por que que acontece? Então, assim, tudo que é coisa nova que você fez, não sei se vocês já instalaram algum programa que ele fala, foi instalado com sucesso, por favor, reiniciar a máquina. Ele não fala para você desligar, ele fala reiniciar. Por quê? Porque na hora de reiniciar, ele vai buscar, como se fosse, vou falar de um jeito bem simples para vocês entenderem, como se fosse uma lista de tarefas que ele tem que processar antes de desligar. Aliás, antes de reiniciar, desligar, né? Teoricamente, o reiniciar ele desliga e liga, certo? Só que o reiniciar é isso. Ele vai primeiro procurar essa lista aí, tem umas que vão ficar lá, por exemplo, do Windows. Mesmo que você desligue e ligue, ele vai fazer. Mas tem outras, que é provavelmente não do Windows, né? Ele vai precisar que você reinicie. Entende? Porque aí ele vai executar o que ele precisa executar. Às vezes, um programa, ele pedir para você reiniciar, porque ele precisa finalizar já aconteceu também comigo. Ele precisa que você reinicialize para que ele consiga completar a instalação. Então, se você desligar, ele vai perder, né? Dependendo, pode ser que ele tenha um cache lá que ele vê, aí se desligou e tal. Mas se ele pede para você reiniciar e ele não tiver essa outra opção, e você desligar, pode ser que você tenha problemas com o programa, entende? Então, assim,
Quando tem alguma coisa assim de muito estranho no, no Windows, vamos supor, a melhor coisa é desligar, tá? Por quê? Porque se tiver alguma coisa estranha, pode ser que essa coisa estranha esteja nessa lista aí. Ele vai processar. Nesse caso aqui, o que a gente fez? A gente atualizou o driver. Mas para ter certeza que o Windows iria atualizar, como se fosse assim, o Windows enxergou essa atualização e ele vai aplicar definitivamente, que é o que ele faz como programa, né? Para ele poder continuar, quer dizer que ele já aplicou alguma coisa. Então é isso. Eu já fiz alguma coisa, a gente instalou os drivers, mas quando eu reinicio, é como se eu avisasse o Windows e para ele fazer alguma coisa se é que ele tiver, se é que ele tem para fazer, entendeu? E por isso que eu falei, se vocês sentirem algo estranho, né, que inclusive pode ser um bug, desculpa, um bug não, um vírus, aí é melhor desligar, né? Porque se for um vírus, ele, quando você reiniciar, ele vai processar alguma coisa. Até as atualizações do Windows, se você ver, ele fala assim, quando você reiniciar da próxima vez, ele será atualizado. Acho que no caso do Windows desligar também ele faz. Então, assim, é muito relativo, né? Porque assim, como é do Windows, ele nunca correu o risco de não ser feito, né? Então, ele vai falar se você reiniciar ou desligar. Mas eu acredito que tem atualizações que é só no reiniciar. A aula que eu explico da performance é no reiniciar, né? Então é isso. Aí eu reiniciei e deu certo, né? Funcionou o som, belezinha, né? Então aqui eu coloquei aqui diversos são os motivos, né? Então, por um dos problemas, eu vou falar bem rápido alguns problemas. O Bluetooth, vamos supor, você tem uma caixinha de som Bluetooth e usa a caixinha como, né, aparelhada com o computador. E mesmo desaparelhando, ou então assim, você simplesmente desliga a caixa, né? Às vezes você não foi lá no Windows como fala? Desconectou. Fica lá preso e tal, e ele se perde, né? Uma outra situação, fone de ouvido. Se você usou fone de ouvido, ele também vai usar um outro driver, digamos, né? E aí pode dar esses problemas. Assim, gente, não é falando mal, né? Mas o Windows, ele tem uma série de, como posso dizer, falha, pequenas falhas, vai, que ninguém explica, brincadeira. Bom, não vou falar porque eu não conheço o sistema da Apple, eu tenho um iPhone e eu gosto bastante, mas assim, sistema operacional de celular é diferente de computador, né? Mais baseado no que eu vejo do iPhone, eu imagino que o da Apple, o computador não tem esses mesmos problemas. Como, por exemplo, o gerenciamento de serviço da memória, de tudo. O Windows tem sérios problemas com isso. Bom, mas é isso aí. Então, resolver o problema uma vez não significa que você não terá mais problemas. Sinto muito, gente, mas é realmente um problema do Windows, né? Pode acontecer que não, pode acontecer que sim. Depende, acho que do humor dele, não sei, brincadeira. Eu acho, assim, no meu caso, eu deixo o meu computador muito tempo ligado. Ele passa a noite ligado, então às vezes pode ser isso, né? Então, né, finalizando aí, portanto, caso realizando os passos desse vídeo, se o problema ainda persistir, você pode deixar nos comentários e se eu souber, eu vou tentar ajudar, né? Já que podem outro, já que pode ter outras pessoas. Nossa, meu inglês tá estranho, porque às vezes eu misturo com o estilo do inglês, fica ao contrário, já que podem existir outras pessoas enfrentando o mesmo problema. E dependendo, você terá que levar em uma assistência, no caso de ser um problema físico, no hardware, por exemplo. Então, como eu disse, tem o driver e, consequentemente, nós temos a placa. Eu não sei direito como funciona a laptop, se ela a culpa. Não, acho que ela sai sim. Antigamente, não. Então, assim, você perdia, se dava um problema na sua placa, você perdia o computador inteiro. Não o computador desktop, o laptop, né? Hoje em dia já não é assim, né?
mas eu também não sei direito. Mas não é porque eu nunca quis ir atrás, gente, eu já tento até coisa. Ai, ai. Então, assim, é isso, né? Eu acredito, assim, que se não for nenhuma dessas opções que eu mostrei pra vocês, cara, vai depender. Eu não vou falar pra vocês assim, ah, não tem solução. Tudo tem solução, né? Só tem que saber descobrir primeiro qual é o problema, onde que tá. Por isso que eu falei, se quiserem deixar um comentário, né? Às vezes até um problema que várias pessoas enfrentam e eu nem conheço. E eu posso tentar ajudar, né? Porque é como eu falei, eu não entendo muito, mas eu entendo bastante, né? Porque, querendo ou não, né? 20 anos trabalhando com TI, você vê de tudo. Né? De tudo mesmo, acredito. Ai, ai. Mas assim, muda a versão, muda aquela coisa, muda a cor da grama. Mas é isso, eu espero que tenha ajudado aí e continue voltando. Ainda não estou com o cenário completo, por isso não estou aparecendo, mas em breve teremos. E vocês é que me dão motivos para continuar criando os novos vídeos e ajudando vocês e outras pessoas. Então, eu peço encarecidamente que possam curtir ou deixar comentários, ou não curtir também, porque eu gostaria muito de ter um feedback, né? De como, de como está sendo, se estão gostando, se não, do estilo, se não estão entendendo nada da forma que eu falo, e etc, etc. Como eu falei, não é eu curtir só porque eu quero ganhar curtida. Não, se você não curtiu, não é pra curtir. Mas então coloque que você não curtiu, mas por favor explique o motivo. Ou se você curtiu, mas quer acrescentar, né, ideias, sugestões também, nossa, fique totalmente à vontade. E é isso, gente. Mais um grupo, ou desculpa, mais um vídeo do canal Sigou. E continue voltando. Sigam dicas de TI